Muito obrigada, César. Vamos prosseguir esta noite. Desta feita chamo Juliano Floro, que vem apresentar o projeto dos Mírica Faial Permaculture Farm, que é um projeto de agricultura regenerativa em solo vivo, usando a biodiversidade e carbono para a produção sustentável de legumes, fruta e animais na Ilha do Faial. É a história da instalação de uma quinta de 4 anos em fase de implementação, fundada por 3 permacultores na face sul de um vulcão. Portanto, deixo-vos com o Julian. Olá, boa noite então. Muito obrigado pelo convite pela Tribeel, primeiro de tudo, e o Governo Regional. Queria então explicar um bocado sobre a nossa quinta. É uma quinta onde, sobretudo, trabalhamos com solo vivo, sem cavar, e obviamente é biológico. Então, esta quinta tem 7 hectares, 3 hectares e meio estão na rede Natura 2000, onde está completamente cheio de florestas, de endémicas e de invasivas também, como é óbvio, tudo misturado. E usamos os outros 4 hectares neste momento na produção, onde estamos a conquistar, dentro desses 4 hectares, 3 são floresta e neste momento temos por volta de, nessa floresta, 250 metros quadrados plantados para produção de hortícolas, e onde vendemos no mercado local no Faial e na restauração também no Faial. Neste momento trabalhamos 2 pessoas, somos uma equipa de 2, a minha companheira Sofia Gigante e eu. Foi fundada por 3 neo-rurais, não é? Ou seja, 3 pessoas que não tinham nada a ver com agricultura, 2 biólogos marinhos e um gestor de hotelaria, que quiseram mudar um bocado a sua vida, não é? Essa parte académica ficou de lado e mudaram-se para a parte agrícola. Viver da terra, sobreviver com o que a terra nos dá. Temos um design da nossa quinta em permacultura, ou em princípios permacultura, e usamos também agricultura regenerativa, tudo incluído nesta agroecologia, não é? Que já foi tão bem explicado hoje. E pronto, o objetivo principal é viver disto, obviamente, e neste momento já conseguimos, apesar de um salário pequeno, mas conseguimos viver, temos 2 pessoas a viver desta quinta, com muito trabalho. Mas com muito amor, que é o que gostamos de fazer. Não me estou a queixar do facto que precisamos trabalhar em agricultura muitas horas para conseguir conquistar o que a gente quer, mas é muito interessante porque aprendemos todos os dias e tem que ser, um agricultor tem que ser muito flexível, tem que ser construtor, tem que ser engenheiro, tem que ser arquiteto, tem que ser vendedor, e hoje em dia também tem que ser um bocado informático também, de certa maneira. Perdão, voltando atrás. Então isto é uma quinta que tem multi-ecossistemas, basicamente. Como podem ver aqui, nesta imagem aqui em baixo, era como encontramos a parte da floresta, que era silvado de 6, 7 metros de altura, com rocas, né? Roca velha por baixo desse substrato, e muitas invasivas também, e muitas endémicas. Aqui na parte de cima, como podem ver do terreno, vocês já vão ver um mapa a seguir. É uma parte onde já limpámos ao início, onde fizemos a entrada também à propriedade, e é onde temos agora a maior parte dos nossos jardins. Um dos jardins é aqui, o outro jardim é aqui em baixo, e o outro é aqui onde temos a nossa estufa de produção de plantio. E cá em cima, como podem ver aqui esta estrutura construída, que estava em fase de construção nesta imagem, é o nosso reservatório de água, que é de ferro-cimento, uma técnica inventada por um francês em 1700 e tal. E é uma construção muito fácil de fazer, e neste momento temos por volta de 15 mil litros de água, ou seja, 15 toneladas, que é relativamente pouco, mas como usamos muita matéria orgânica para cobrir as nossas camas, a zona produtiva, também não irrigamos e usamos só basicamente a água da chuva desse tanque para lavar os nossos legumes e, sobretudo, regar os nossos plantios na estufa. Aqui é a parte de baixo do terreno, que vocês já vão ver daqui a bocado, que, como foi encontrado, né, que era um antigo pasto
onde tínhamos um lavrador que tinha vacas e que neste momento estamos a transformá-lo numa zona de produção mais extensiva no sentido de grandes culturas como batata, cebolas, culturas que não precisam ter a nossa, como é que é de dizer, o nosso tempo não precisa estar lá diariamente, podemos só passar umas certas horas por semana lá e não precisamos de ocupar tanto tempo. Enquanto que na parte onde temos a produção da parte dos verdes, vamos dizer assim, tudo o que é alface e saladas, fazemos um mix de salada também, é uma parte que é muito mais exigente a nível de horas de trabalho. Aqui podemos ver um bocado o zoneamento da nossa quinta, como era. Então isto são os tais 4 hectares e depois por cima desta imagem aqui do lado direito, que não aparece aqui, temos os outros 3 hectares e meio que está na rede Natura 2000. Isto é basicamente o design inicial da nossa quinta há 4 anos, quando adquirimos, e desenhámos então o plano futuro, que há de eventualmente acontecer, e então está dividido em 3 partes. Será a parte, vamos dizer, do cultivo intensivo de saladas e verdes, com a parte também de uma zona de bosque de alimentos também. Aqui será mesmo uma zona mais de agrofloresta, que é onde está tudo florestado, né? Como podem ver a imagem Google Earth por debaixo destes designs todos aqui. Será aqui a parte do pasto, onde é a parte onde vai ser mais um cultivo intensivo de legumes e em maior quantidade e de áreas mais extensivas, como já repeti, a batata, cebolas, áreas, culturas que precisam muito mais área para poder obter uma produção um bocado mais elevada. Claro, seguimos sempre aqui. Eu também queria-vos explicar também esta imagem, era para dizer que temos diferentes altitudes no terreno, não é? A parte aqui superior, vamos dizer, da face do vulcão está a cerca de 375 metros sobre o nível do mar, e a parte mais baixa do pasto tem 175 metros, ou seja, o desnível é relativamente grande, e é um terreno que é muito comprido, não é muito largo, e neste momento esta parte aqui só está a ser gerida com as cabras e os porcos, que eventualmente iremos ter em maior quantidade para poder remover infestantes como a roca, as silvas também, sem ter que usar a mecanização e ser mais fácil para nós, que somos uma equipa pequena, de ter algum contributo também desses animais, como a limpeza do terreno e ao mesmo tempo, claro, comida também para nós e eventualmente para vender. E aqui pus engenharia para tolos, porque pronto, não somos engenheiros, não somos construtores, e isto é uma técnica muito fácil de fazer. Por exemplo, quando visitámos hoje a quinta do Horácio, olha, isto é uma boa técnica para usarem para fazer um tanque, uma cisterna de água, é muito barato, é extremamente fácil de fazer, usa-se pouco cimento, é relativamente mais sustentável do que a construção em blocos em cimento, é altamente resistente contra os terremotos, incêndios, e é muito fácil de construir, como já disse, e mantém a água bem fresca também, o que é muito interessante para a cultura de legumes, e mesmo para lavar os legumes, quando queremos tirar aquele calor do campo, não é? Queremos arrefecer os legumes para aguentarem mais tempo. Mantém a água durante muito tempo fresca e, claro, limpa, sobretudo, não é? Este tanque, por exemplo, um tanque aqui de 15 mil litros em material, não é? Claro que isto é uma técnica que é relativamente demorosa, não é? Que demora algumas horas de trabalho a ser feito, e precisamos de alguns parceiros para ajudar, como é óbvio, mas é fácil e é relativamente barato. Aqui também, isto foi ao início, montámos, como é óbvio, uma estufa que, quando não tínhamos orçamento, porque não tivemos nenhum financiamento, vamos, de exterior, montámos uma estufa extremamente fácil de fazer também, né? Com aros de ferro de obra e tubos de eletricidade para não cortar o plástico, e enterrávamos o plástico e pusemos umas cordas para evitar que o vento o levasse tão rapidamente. Apesar que o Lourenço, pronto, mostrou que o design não era suficientemente forte e dobrou um bocado a estufa assim em dois, mas
foi interessante ter essa estufa porque fez-nos realizar que não era propriamente isto que devíamos ter aqui nos Açores, não é? E vocês aqui nas Flores sabem muito melhor que nós no Faial, de certeza. Mas está aqui um exemplo de uma estufa que também foi construída por nós, que é um geodome. Esta estufa, sim, resistiu o Lourenço sem sentir passar, ventos 250 km/h, e é relativamente barato com a criptoméria que temos aqui disponível nos Açores, e é fácil de construir, altamente resistente. Esta aqui tem 20 metros quadrados, mas temos um plano agora de construir uma de 200 metros quadrados, uma produção para produção intensiva de legumes e fruta também, e que é interessante porque permite ter uma área alta. Primeiro, a circulação de ar é altamente interessante também, respira muito bem com diferentes aberturas na parte de baixo da estufa e na parte superior também, e é relativamente fácil de construir também. Entretanto, como foi destruída a estufa com o Lourenço, decidimos de entrar nesta construção megalómana um bocado, porque é um bocado, vamos dizer, intensivo em número de horas, mas decidimos fazer uma estufa de plantio fixa e resistente aos futuros ventos que há de aparecer aí eventualmente, e usámos um design de tipo Earthship, que é um tipo de design que tem a parte de trás toda coberta, protegida do sol, e só temos abertura na face sul, onde entra os raios solares, e durante o pleno zénite do verão o sol bate na parte superior aqui da estufa, que permite não aquecer tanto a estufa, e no inverno, ao contrário, não é? Quando o sol está mais baixo no horizonte, entra perfeitamente na parte de trás da estufa, onde fizemos tanques de água para eventualmente controlar também a temperatura e colher a água da chuva, que no nosso terreno não temos outro tipo de irrigação sem ser a água da chuva. Aqui podem ver o resultado da estufa, vamos dizer, acabado, não é? Pelo menos pela parte de dentro, e é a nossa estufa de plantio, onde produzimos muitas mudas para as nossas camas, que são os tais 250 metros quadrados, neste momento só para salada e esse tipo de legume, e o plantio que plantamos também implementamos, como os tomateiros e outro tipo de plantio que implementamos na parte do pasto em baixo. Aqui tem outros sistemas também. Temos um tubo canadiano, ou seja, um tubo que está introduzido debaixo da estufa e que continua na longitudinalidade da estufa durante 20 e tal metros, que permite uma circulação de ar, apesar que já, claro que temos uns erros no design, o tubo não era grande o suficiente, ou seja, a circulação de ar não é assim tão importante, precisámos ter posto um tubo um bocado maior, enterrado um tubo um bocado maior para haver uma circulação de ar um bocado mais eficaz. Reutilizamos também tampos de máquina de lavar, tudo o que podemos reutilizar para dar mais luz também na estufa, e temos umas aberturas automáticas das janelas que são uns pistons com uma cera, também é muito barato, custam por volta de 20 e tal euros, que quando atinge uma certa temperatura dilata por si próprio, ou seja, não precisamos estar lá mecanicamente a ventilar a estufa, o que é muito interessante. E também é uma técnica fácil, é mecânica, ou seja, nunca temos que substituir nada, basicamente, e funciona bem. Então, o que é que a gente considera obter um solo vivo? Pois é, primeiro de tudo, não trabalhar o solo. Como vocês sabem, ao cavar, passar a fresa ou multicultivador, estamos a destruir tudo o que há a vida no solo, sobretudo, e em grande parte também as minhocas. Estamos a produzir CO2, que já é um grande fator para as alterações climáticas, e ao mesmo tempo estamos a desnaturar esse solo que é tão precioso para plantar os nossos legumes, não é? E entretanto, para aumentar então essa matéria orgânica, precisamos entre 20 a 40 toneladas por hectare de matéria seca por cima do solo, ou seja, isso é a ração que o solo come. O solo, quando está completamente vivo, onde temos todo o ecossistema existente, ele necessita destas toneladas para poder viver, para poder fazer o seu ciclo anual
e para produzir os tais nutrientes que toda a gente pensa que é necessário pôr os nutrientes químicos ou mesmo os sintéticos, que na realidade não é verdade, porque o solo em si já consegue, o ecossistema do solo já consegue produzir esse tipo de nutrientes, como podem ver a floresta, não é? A floresta, se vocês forem ver, ela sem ter homens lá, ou mulheres, ou whatever, quem está a trabalhar a floresta, não é trabalhada e a floresta produz a mesma, não é? Produz a mesma quantidade de matéria orgânica e é produtiva sem removermos o solo, sem tocar em nada. E isso vai incrementar então a biodiversidade do nosso solo e que vai tornar mais saudável. As plantas em si vão ter uma saúde muito superior, por exemplo, a uma agricultura convencional ou mesmo a agricultura biológica, que todavia continua a cavar e a destruir a vida no solo e a substituir com, por exemplo, a incrementação de composto. Eu acredito mais que na realidade temos de deixar de cavar completamente e usar outras técnicas disponíveis, como já vos vamos explicar um bocadinho mais à frente. E, sobretudo, a escolha do mulch, que o mulch é aquela camada seca que pomos por cima das nossas camas, e esse rácio de carbono e nitrogênio é muito importante saber o que é que a gente está a pôr no chão para, neste caso, alimentar o solo, porque tem diferentes tipos de alimento, o solo necessita de diferentes tipos de alimento. Por exemplo, o material lenhoso, a ração anual do solo é basicamente 1 a 2 centímetros, ou seja, aquele estilhaço ou o BRF ou os pedaços de madeira mesmo relativamente grandes, só precisamos de 1 a 2 centímetros por ano para alimentar o solo durante esse ano todo. E todos os anos temos que substituir essa quantidade. E para um material mais celulósico, como por exemplo palha ou esse tipo de material, precisamos de 5 a 10 centímetros mínimo. Mas pronto, como o Bill Mollison dizia, quando vocês pensam que já chega, ponham mais. Ou seja, nós pomos muito mais que isso, porque também queremos incrementar. Nós, quando fizemos as primeiras análises de solo no nosso terreno, tinha 1% de matéria orgânica, o que é relativamente mau, vamos dizer assim, ou é clássico, porque normalmente no resto dos estudos europeus que se vê é isso que está a acontecer na Europa, que é eventualmente por volta de 1% de matéria orgânica, apesar que há zonas ali no Faial que sabemos que têm por volta de 5, 6% de matéria orgânica, que é brutal e é excelente, porque ainda é uma zona aqui nos Açores como não foi completamente impactada da maneira que foi a Europa em si, não é? Com grandes cultivos de monoculturas gigantes e tratores com centenas de cavalos que basicamente destroem tudo, como na pesca, de certa maneira, acontece. E então, eu diria, para aumentar a matéria orgânica de 1%, convinha sempre pôr mais um bocado e assim alimentar o nosso solo. Como podem ver aqui, isto é um bocado a cadeia trófica que existe no solo, não é? Como é que é feitas as diferentes mudanças entre o oxigênio, o CO2, o nitrogênio e a água, como é óbvio. E, sobretudo, aqui, esta minhoca que a Sofia neste momento tem aqui na sua mão, que é os anessic, que são aqueles que fazem a migração vertical no solo. E estas minhocas não são como as outras minhocas vermelhas do composto que só vivem na superfície, que essas só estão a decompor o composto em si, ou seja, a matéria que está ainda fresca. Estas minhocas não, elas introduzem matéria que já está relativamente a decompor-se no fundo do solo. E com essas, no seu exudato do corpo, o cocó e o xixi delas, que elas deixam através da galeria que fazem, e elas são a mecanização, elas são o verdadeiro trator, são o nosso trator. Ou seja, o nosso objetivo na Mírica é produzir solo, e não legumes, na realidade, é produzir o solo. E como podem ver aqui neste gráficozinho, né, dá para ver que o dente do trator o que faz é destruir tudo. Ok, torna mais fácil as pessoas poderem plantar, sem dúvida. Mas a seguir vão ter grandes problemas a nível de nutrientes no solo, vão deixar de ter minhocas, vão deixar de ter arejamento no solo porque vai compactar, vão ter a sola de lavra debaixo no solo, também dependendo do tipo de solo, como é óbvio, não é? No nosso caso é um solo muito mais arenoso, se calhar não iria haver aquela sola de lavra, mas destruiria basicamente toda a estrutura do solo, que é algo que não queremos, porque pode tornar-se um grande problema no futuro. Ou seja, o agricultor na realidade está a destruir o seu império, a sua história ao lavrar.
A nossa sustentabilidade, basicamente, isto é como os nossos colegas estavam a falar há bocado do composto, pois isto é a nossa fábrica de composto, na realidade. Usamos galinhas para fazê-lo. Achamos que a mecanização ou o arejamento do composto é muito mais fácil. Ainda viramos, pomos os montes, vamos dizer, ainda fazemos os montes, porque é assim que as bactérias começam a aquecer, as bactérias termofílicas e tudo o que é esse ecossistema do composto começa a aquecer o próprio monte de matéria por decompor, mas as galinhas, para além de revirarem e arejarem, outra vez também comem sementes e também comem outros tipos de organismos que está dentro do composto e ao mesmo tempo também, de certa maneira, aumentam a fertilidade no composto. E no final temos o ouro negro que chamamos, né, que usamos por volta de 1 metro cúbico por mês, 1,5 metro dependendo. E se formos a contar isto pelos os preços que são vendidos aqui, os sacos de composto bio, é uma fortuna, não é? Não seria possível para a gente ser rentáveis. E neste momento isto não nos custa nada sem ser o facto de termos que ir buscar palha e matéria orgânica para pôr ali para poder, basicamente, este carbono é como se fosse a fralda das galinhas, não é? Ou seja, o nosso galinheiro nunca está descoberto, está sempre cheio de matéria seca, folhas, tudo o que é triturado e, sobretudo, palha. Usamos muita palha porque é um elemento que os fardos estão estragados para as vacas, então eles vão jogar fora, nós somos o lixo, é o nosso... Para o lixo dos outros, não é? É o gold ou o ouro dos outros também, não é? E neste caso é o nosso ouro, porque é grátis e ao mesmo tempo estamos a fazer um favor à comunidade para não jogar fora a palha, não é? Que dá para fazer este tipo de produto. E aliás, lançamos aqui uma campanha no sentido de se houver uma empresa que quiser fazer um bom composto, que o composto é uma arte, de qualquer maneira. Este composto, claro que não é perfeito, apesar que até não temos muita germinação de infestantes nos nossos plantios, o que é interessante, quer dizer que até é de boa qualidade. Nunca mandámos analisar, mas um dia iremos fazê-lo. Também usamos os animais para quê? Então, para remover infestantes, porque mecanicamente, por exemplo, a roca, como vocês sabem, né? Nós tínhamos uma floresta que era abandonada, que tinha 40 e tal anos de abandono, tínhamos maciços de roca que eram gigantes, tipo 1 metro quadrado, e então usamos os porcos para, basicamente, eles fazem o nosso trabalho, que eles são máquinas de lavrar e ao mesmo tempo não pagamos impostos, não pagamos segurança social e podemos convidar amigos no final do ano para comer, o que é interessante. E a roca é muito interessante, que faz um composto excelente. Arrancamos depois, a seguir os porcos, eles arrancam-nos a roca e nós vamos manualmente remover o resto e trituramos com o nosso triturador e fazemos montes e faz um composto brutal, muito interessante. E é uma maneira fácil de resolver a roca. A roca tem um benefício ter roca, de certa maneira, se houver um biotriturador que seja grande e que houver uma equipa maior a trabalhar, é muito interessante. E as cabras são as nossas roçadeiras ambulantes também, né? Que roçam-nos as silvas, o nosso silvado, e mantêm o silvado um bocado mais calmo na nossa floresta, quando não temos hipótese de ir lá trabalhá-la. E ao mesmo tempo também eventualmente são um contributo para a nossa comida familiar. Perdão. Então, os nossos jardins, floresta e pasto, a gente usa este tipo de camas, que claro que não é nada inventado por nós, isto já é inventado ou já foi desenvolvido por muitas outras pessoas que já trabalham há muito tempo neste tipo de agricultura, os pioneiros, e usamos então largura de 75 centímetros e standardizamos as camas. Para que standardizar? A maior parte das camas. Aqui, como eram jardins feitos no meio da floresta, foi um bocadinho mais difícil de standardizar, mas porque usamos muita rede anti-mosquito ou rede mosquiteira para evitar de ter lagartas na couve, para não tratar, primeiro tudo também afastar coelhos, não é? Aqui podem ver, na altura não tínhamos posto uma planta que é o vetiver à volta, mas temos uma rede elétrica. Porquê? Porque éramos atacados constantemente por coelhos, e então pusemos 3 fios elétricos com um energizer solar, né? Uma máquina que produz os choques, né?
dessa maneira conseguimos evitar de ter tanta predação. Mesmo assim, os coelhos conseguem depois testar, saltar, é difícil de conquistar o coelho, basicamente, ou de evitar o coelho atacar as nossas camas. E para vocês terem noção, né? À volta estamos sozinhos, é só floresta, ou seja, isto para eles é o snack bar bio da zona, vão lá comer e para a gente é um bocado chato. Mas pronto, faz parte e estamos a crescer com isso e agora plantamos com vetiver à volta, ou seja, uma vedação viva e que está a resultar, mas pronto, temos sempre problemas também com ratos, não é? Como é óbvio, usamos veneno para controlar, o que funciona bem, tem que ser constantemente substituído o veneno para os ratos continuarem a comer e para fazer efeito. E aos tais 250 metros quadrados de market garden que a gente tem na parte de cima da floresta. Aqui já podem ver a parte do jardim, aqui atrás dá para ver, isto era o jardim, o da direita aqui é o próximo jardim que estão a ver, antes temos plantado o vetiver, agora já plantámos o vetiver, já tem por volta de 1 ano e meio, e isto faz barreira de vento, não produz sementes e faz moldes, que é o que a gente quer, a matéria orgânica seca, produz cerca de 130 toneladas hectare por ano e não é invasiva, só se reproduz por estalões, como a erva príncipe, por exemplo, e é uma barreira física contra esse tipo de animal também, não é? Aqui podem ver também um exemplo de uma densidade da nossa cama. Nós enchemos ao máximo possível ou por transplante ou por sementeira direta e colhemos várias vezes por semana para poder ter um produto uniforme e de qualidade como a gente quer vender, basicamente. Aqui é a zona do pasto, já um bocado diferente da há bocado, que vocês viram, aqui já temos outras linhas também de vetiver em contour, já tínhamos plantado bananeiras, mas ainda não tínhamos começado a trabalhar ainda nessa zona, na altura, isto já foi há uns anos. Usamos as telas como o nosso herbicida de contacto. As telas são de plástico, têm 130, são telas de malha grossa, que bem tratadas podem durar 15, 20 anos facilmente. E não furamos, não plantamos através da tela, mas sim usamos a tela para matar o pasto e depois sim plantar e pôr matéria orgânica por cima. Como podem ver aqui, e já estamos a fazer camas também aí nessa altura, nesta zona aqui do pasto. Isto é esta zona aqui do lado direito, é esta zona aqui onde instalámos uma estufa também, a nossa primeira estufa túnel normal de comercial que pode-se comprar em todo lado. E como podem ver, não é, pomos redes sempre para evitar de ter os melros a entrar nas nossas camas também, que gostam de ir lá por causa da quantidade de minhocas que temos. Eles gostam de escavacar tudo por causa das minhocas, na realidade. E aqui há um exemplo também de um batatal que fazemos, que é não cavamos e para implementar o batatal o que a gente faz é usamos uma tela destas, matamos o pasto mínimo durante 6 meses, a seguir plantamos as batatas como se planta normalmente e pomos 30 centímetros de serrim de criptoméria. E voltamos passado 120 dias e vamos colher, não fazemos mais nada. Funciona muito bem e estamos com produção de por volta de 80 toneladas hectare, basicamente, é o resultado que temos tido. O que é interessante, porque é uma cultura que normalmente é relativamente destrutiva para o solo e que, neste caso, com uma produção de legumes como a nossa, que de uma equipa tão pequena, é muito interessante porque só vamos plantar e vamos colher, basicamente. A plantação demora um bocado porque temos que trazer muita matéria orgânica, várias toneladas, não é, de serrim, e o nosso terreno não é propriamente fácil de acesso. Temos uma Moto 4 agora que ajuda, antigamente fazíamos muito a carrinho de mão, foi um bom desporto inicial, mas hoje em dia já contratamos ou tratores ou fazemos nós próprios com o Moto 4 para trazer matéria orgânica. E isso sim é a nossa fertilidade anual. E aqui, pronto, queria acabar com isto, basicamente. O que é a sustentabilidade de moldes, não é? O objetivo é isso, nós não queremos eventualmente sair mais da nossa propriedade para produzir os nossos legumes.
Aqui podem ver aqui a Sofia com... desculpa. Aqui a Sofia com o tal monte de roca que costumamos fazer para aquecer, e depois usamos isso, normalmente usamos isso como cobertura de solo e fazemos uma primeira cultura com essa cobertura. Aqui do lado direito podem ver também que é a matéria orgânica que usamos em maior quantidade neste momento, porque ainda não temos vetiver suficiente para ser autónomos, que é basicamente 80% de serrim usado nas camas de uma cavalariça, perto do nosso terreno, que é o centrípico do Faial, basicamente, e usamos esse material para fazer as nossas plantações. Só adicionamos por cima das camas, basicamente, não é? Várias toneladas, normalmente pomos entre 15 a 20 centímetros, e é o que eu aconselho, é fazer pequeno, comecem pequeno e vão crescendo devagarinho a ver que funciona. E, sobretudo, abusem na matéria orgânica. Ao início não tenham medo de pôr muita matéria, porque o sol vai acabar por digerir tudo. É impressionante, as nossas camas hoje em dia demoravam por volta de 1 ano a baixar de mais de metade. Hoje em dia são 3, 4 meses, já baixa a metade. Temos de estar sempre a dar comida ao sol, já se vê torrícolis de minhocas em todo lado, o que é muito interessante, que é um bom sinal. Aqui tem um exemplo, por exemplo, de uma barreira de vetiver, não é? Que tem 2 metros de altura. Está aqui o meu irmão, que tem por volta de 1,85 m ao lado. É uma planta que, para quem quer fazer agricultura bio, sobretudo aqui nos Açores, que não é preciso irrigar, não é preciso... É muito, muito interessante, porque faz de bardo e, ao mesmo tempo, matéria orgânica, não é? Está aqui a plantação dos pimentos que estão a ver aqui, que ainda estamos a colher nesta altura. Está aqui, foi feito basicamente, pusemos tela outra vez, plantámos os pimentos e pusemos o vetiver por debaixo e já está, e vamos colher basicamente. O nosso único problema aqui nesta cultura tem sido os ratos têm comido a berinjela, a nossa berinjela também está aqui do lado, mas de resto, e os pimentos também comeram alguns, na realidade, mas de resto não temos tido uma boa produção e interessante. E é isto, pá, não... Podíamos ter mostrado, se calhar, mais fotos, mas se calhar ficamos para as questões ou algo assim. E, muito obrigado. E aqui está os 3 primeiros fundadores, não é? E o amigo Manel, que ajudou-nos a limpar o terreno durante 8 meses ao início, onde limpámos o terreno todo para saber exatamente qual era o tamanho do terreno, de roçadeira, que foi também uma experiência muito interessante. Apesar que passado 6 meses... as silvas já tinham 2 metros outra vez, por isso apercebemos muito rapidamente que roçar não é a solução. E é isto. Muito obrigado.